E aí, me conta, o que fazer quando, mesmo seguindo a Deus, fazendo tudo direitinho conforme a palavra dele pede, começa a dar tudo errado? Você começa a ser perseguido, injustiçado, caluniado. O que fazer? Na história de Daniel, a gente vê que o que ele fez foi manter-se íntegro, manter-se adorador, não jogou fora, não negociou seus princípios. E o mais importante, a gente vê que ele sabia muito bem quem ele era, qual era a sua identidade. No capítulo 6, versículo 4, diz assim: Então os príncipes e presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Ser fiel fazia parte do caráter de Daniel. Não importa qual era o rei que estava no poder, ele seria fiel. Mas, primeiro, antes de tudo, ele era fiel a Deus. Tanto que a gente vê que esses príncipes e presidentes fizeram com que o rei assinasse, enrolaram o rei, né? Fizeram com que ele assinasse um decreto para que todos fizessem pedidos somente ao rei. E não podia fazer pedidos aos seus deuses, a mais ninguém que não fosse ao rei. Por que eles fizeram isso? Porque todos sabiam que Daniel, 3 vezes ao dia, fazia suas orações, seus pedidos a Deus. E mesmo após esse decreto, Daniel continuou fazendo isso. E Daniel foi pego orando, foi pego clamando a Deus. Esses mesmo que armaram essa arapuca para Daniel, levaram eles para o rei. Quando o rei viu que era Daniel, o rei ficou muito triste, porque o rei gostava de Daniel. Os reis que passaram por Daniel, né? Ele gostava de Daniel. E diz assim, ó: o rei, quando ficou sabendo, né, ficou muito penalizado, muito triste a favor de Daniel. E ele colocou no seu coração que até o final do dia, né, até o pôr do sol, ele ia trabalhar para salvar Daniel. Mas ele não conseguiu fazer com que Daniel não cumprisse a sentença. Por quê? Depois que o rei fazia um decreto e selava, não tinha mais como ser revogado. Então o rei ordenou que trouxessem o Daniel e jogassem na cova dos leões. E falou assim o rei: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Isso é um testemunho muito forte que o rei faz acerca de Daniel. Ele diz assim, ó: o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Ou seja, que todos sabiam que Daniel continuamente servia a Deus e que Daniel servia os princípios de Deus. Isso é um testemunho muito forte que alguém pode fazer acerca de alguém. Será que podem dizer isso de mim? Dizer: Isabel, uma serva de Deus, Isabel, a quem serve continuamente a Deus. Será que podem dar esse testemunho sobre você, sobre a sua vida, que você serve a Deus continuamente? É muito lindo, gente. A vida do cristão, eu sei que tem muitas pelejas, mas será que a gente pode ter essa honra de ser vista como alguém que serve verdadeiramente a Deus? A gente vê que durante toda a noite o rei ficou em jejum. Então o rei dirigiu-se no palácio e passou a noite inteira em jejum. Ele não teve paz. O rei gostava muito de Daniel, né, gente? E a gente vê que ao amanhecer, quando o rei vai lá e chama, ele diz assim: Daniel, quando passou a noite, assim que amanheceu o dia, o rei foi correndo para ver se Daniel estava vivo. Aí ele diz assim: Daniel, servo do Deus vivo, deu-se o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, livrou-te dos leões. Minha gente, olha só. O rei sabia que era o Deus vivo, porque ele via esse Deus vivo através da vida de Daniel. A gente não vê que o rei Dário era um adorador do nosso Senhor. Ele não era um servo do nosso Deus, mas ele via que Deus era o Deus vivo através da vida de Daniel. Então Daniel clamou, falou assim: ó rei, o rei vive para sempre. Minha gente, imagina a cara do rei, tristinho, e nos ver. Será que Daniel sou, né, aquele pingo de esperança? Será que Daniel tá vivo? Quando chega lá que grita, o Daniel responde lá de dentro: ó rei, vive para sempre. Opa, Daniel tá vivo.
Gente do céu. E vamos entender. Deus não livrou Daniel de ser jogado na cova dos leões. Daniel era íntegro, Daniel era fiel, Daniel era íntegro ao rei, íntegro no reinado. Daniel manteve-se fiel em todo momento. Daniel não fez nada errado na história. Daniel não fez nada errado aqui. Mas pessoas invejosas, pessoas ambiciosas buscaram destruir Daniel. Até o próprio rei não pode fazer nada. Às vezes, ninguém pode te ajudar. É triste, né? Às vezes, ninguém nessa terra pode ajudar na tua situação. Podem até querer. O rei queria muito. Ele tentou, ele passou até o pôr do sol tentando salvar Daniel, mas não conseguiu. O rei não conseguiu. Às vezes, nessa terra, ninguém vai poder te ajudar. Um médico não vai poder te ajudar. Às vezes, aquela pessoa rica, que você diz, eita, fulano tem condições de me ajudar. Não pode. Tem coisas aqui na terra que ninguém vai poder, mas o Deus Todo-Poderoso pode. O Deus de Daniel, que salvou ele, pode. Gente, não esqueça. Não existe nada, exatamente nada, impossível para Deus. Tome essa história de Daniel como um exemplo para a sua vida. Mantenha-se íntegro e fiel. Por quê? E pense no cenário de que Daniel não fosse íntegro e fiel e fosse jogado na cova dos leões. Ele teria saído de lá? Né? Tudo que aconteceu na vida dele teve um motivo, teve um propósito. Tanto que nós estamos aqui há não sei quantos mil anos depois conversando sobre essa história, né? E que serve para nossa vida ainda hoje. Para você fica a dica: seja fiel, seja íntegro, faça tudo com excelência. E se mesmo assim tudo tá dando errado, você sabendo que você fez certo, mas tá tudo dando errado, saiba que o único que pode te ajudar é Deus. Clame a Ele, peça a Ele que a ajuda, a resposta vem.